Queridos irmãos, paz do Senhor Jesus, Cleivan que fala aqui, Assembleia de Deus, Templo Central. Aqueles que não conhecem o meu canal, que possa compartilhar, deixar o seu like, se inscrever no meu canal para ajudar o canal. Quero aqui, irmãos, neste momento oportuno, deixar alguns versículos da Palavra de Deus para a nossa meditação, que fica no livro de Êxodo, capítulo 15, versículos 23 em diante. Diz assim a Palavra de Deus: Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele chamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu os estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Versículo 27 diz assim a Palavra de Deus: Então vieram a Elim, e ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, estamos diante de uma passagem bíblica relacionado ao povo de Israel que saiu do Egito, da escravidão do Egito, e agora eles enfrentariam grandes dificuldades, grandes adversidades. Eles passariam pelo deserto, onde haveria fome, sede e um sol bastante escaldante. E partindo neste deserto, nós vamos entender que Deus provou o povo de Israel de várias maneiras, mas a Bíblia diz que eles superaram, alcançaram o objetivo, apesar de desobedecerem e apesar de pagarem um alto preço, andando 40 anos pelos desertos. Durante a sua jornada, nós vamos entender que eles passaram por muitas provações, mas que o propósito de Deus na vida daquele povo escolhido já estava preparado. Por isso, Deus estava provando aquele povo para que eles chegassem ao objetivo, a terra prometida. E nós vamos entender aqui que o povo estava passando por muitas dificuldades no deserto. Só que no versículo 27 desse texto é interessante que nós vamos ver que ali já haviam 12 fontes de água e 70 palmeiras esperando aquele povo. Nós vamos entender que já havia um oásis, muita sombra, muita água fresca, esperando aquele povo, mas que primeiro eles teriam que passar pelo processo. Primeiro eles teriam que passar pelas águas amargas para chegar no plano de Deus. Então nós vamos entender aqui que Deus ele já tem o propósito preparado, que Deus ele já tem tudo
preparado a nosso favor, que a bênção, que a vitória já está preparada. Só que precisamos passar pelo processo, que precisamos passar pela luta, muitas vezes pelo sofrimento, para chegarmos ao objetivo, para chegarmos ao propósito que Deus tem preparado, para mim e para você. E nós vamos entender aqui que no versículo 27 já havia sombra e água fresca, já havia um oásis esperando para o povo de Israel, mas que eles precisavam passar primeiro pela dificuldade, pela provação, para entender o propósito de Deus na vida deles. Por isso, muitas vezes eles não entendiam e murmuravam. Só que Moisés estava sempre intercedendo por aquele povo. Nós vamos entender aqui que após o sofrimento no deserto, após a provação, Deus sempre tem um período de bonança, um período de vitória para a nossa vida. Sabemos que após a tempestade sempre vem a bonança, após a escassez sempre vem a abundância, sempre vem a fartura. Então não devemos desesperar, jamais devemos ficar preocupados e ansiosos, quanto o dia da manhã, porque o Senhor está cuidando de todos os detalhes. Primeiro iremos passar pelo processo, pela provação, para depois sermos aprovados por Deus. A Bíblia diz que Israel, quando passa pelo deserto, quando passa pela provação, eles murmuram, eles reclamam, mas a Bíblia diz que Deus já tem um propósito, já tem uma vitória esperando eles na frente. Então devemos entender que Deus nos prova por um momento. Muitas vezes passamos pelo sofrimento, pela luta, mas sempre vai vir a bonança. Sempre diante do sofrimento vai vir a vitória. Sempre diante daquilo que estamos passando, Deus vai providenciar o melhor para cada um de nós. Por isso não devemos se desesperar. Quando olhamos para Marcos, no capítulo 8, nós vamos ver ali os discípulos se desesperarem, porque uma grande tempestade se levantou contra o barco e Jesus estava dormindo. Mas a Bíblia diz que quando os discípulos clamam por Jesus, quando chama ao Mestre, a Bíblia diz que Jesus se levanta e diz: homens de pequena fé, porque aqueles homens se apavoraram com a tempestade, se apavoraram que poderiam afundar naquele mar. Mas a Bíblia diz que Jesus acalma a tempestade. A Bíblia diz que Jesus para aqueles ventos. Então devemos entender que após a tempestade, que após a luta, que após o sofrimento, Deus tem um oásis de bênçãos esperando por mim e por você. Devemos entender que Deus tem o melhor preparado para mim e para você. Deus é o Deus da providência, é o Deus que está no controle. Então não se desespere, creia que Deus, que isso que você está passando é apenas um processo, e que no final
você vai levantar a bandeira da vitória. Então creia, acredite na palavra e que Deus venha te dar a bonança, a vitória. Creia, porque após um período de escassez sempre vem a fartura, após um período de luta sempre vem a vitória. Fique com essa palavra e que Deus